Olá, crianças. Aqui é a Tia Cici, professora do 5º ano, e hoje vamos iniciar com a nossa aula de geografia. E como de costume, a Tia Cici sempre pergunta para você, sempre começa nossas aulas fazendo aqueles questionamentos que todos gostam de participar. Então, para a nossa aula de hoje, que é representando altitudes, eu tenho a seguinte pergunta para fazer para vocês. O que vocês entendem por altitude e o que vocês entendem por altura? Claro, evidentemente, criança, que se nós estivéssemos em sala de aula, nesse momento todos iriam participar. No nosso livro, gostaria que vocês acompanhassem o nosso livro na página 216, o que o autor traz para a gente. O que seria altitude? É uma medida feita a partir do nível do mar. Normalmente é usada para se referir às formas do relevo. E essas formas do relevo, que é o conteúdo que também iremos ver hoje. Mas também, no nosso livro, ele pergunta, a pergunta é, o que é altura? E aí, vocês iriam me responder. E como nós não estamos presentes, eu vou dizer para vocês. Altura refere-se à medida de uma pessoa ou de um objeto desde a base até o topo. Então, crianças, vamos iniciar. Olha só o que temos aqui. Altitude versus altura. Altura é a medida a partir do chão. E a altitude é a medida a partir do nível do mar. Quando medimos um prédio, dizemos que ele tem 25 metros de altura. Isso significa que o topo do prédio está até 25 metros do chão. Então, criança, ficou claro a diferença entre altitude e altura? E o que a gente precisa também saber, classe, algo interessante. Olha só, o instrumento que a gente mede a altitude vai ser chamado de altímetro. Olha ele bem aqui, ó. Quando vocês olharem revistas, livros, na internet, essa imagem bem aqui, esse objeto bem aqui, você já sabe que nós estamos falando do altímetro. E o que é o altímetro? Ah, já sabem, é o instrumento que mede a altitude. Que turminha inteligente. Não esqueçam que todas as vezes que olhar esse objeto aqui, ele está se referindo ao altímetro. E eu também não posso me esquecer que a altitude é a medida feita a partir do nível do mar. E que a altura, quem pode me dizer? Refere-se à medida de uma pessoa ou de um objeto, desde a base até o topo. Então, vamos lá, classe, continuar. Olha só, a Tia Cici trouxe aqui para vocês uma atividade para ver se realmente vocês entenderem esse nosso primeiro momento. Nós temos aqui a altitude e temos aqui a altura. A primeira pergunta é, aquela árvore tem 10 metros. Seria altitude ou seria altura? Muito bem, classe, seria a altura da árvore. Palmas para vocês. O pico da neblina tem 3.014 metros. Aí nós temos de altura ou de altitude? Muito bem, altitude. Palma para a classe. E a outra é, os planaltos são superfícies acima de 300 metros de altitude ou de altura? Altura? Não. Alguém falou altura, mas não é altura, é altitude. Muito bem, classe. Alguém fez a correção para o amiguinho lá atrás. O muro tem, a próxima perguntinha. O muro tem 20 metros de altitude ou de altura? Muito bem, classe, de altura. Então, já compreenderam, já sabem fazer essa diferença. E a última é a seguinte, as planícies são superfícies até 100 metros de altitude ou de altura? Muito bem, olha, altitude, muito bem, classe, parabéns, porque estão afiados em relação à diferença entre altitude e altura. Agora vamos para o nosso conteúdo de hoje, relevo, né? Se nós estivéssemos na sala, nós já se perguntaria o que era relevo. E cada qual teria uma opinião, teria uma resposta para dar. E aí, o que é relevo? Relevo é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificada de acordo com a variação do nível.
entre os fatores responsáveis por dar forma, modelar, né? Isso ela vai ficar modelada, esse relevo ele vai ficar modelado de várias formas. Ao relevo estão os vulcões, terremotos, climas, chuvas, geleiras, vento, a ação do homem, dentre outros. Quando a gente fala dessa ação do homem, é porque o homem ele é capaz de modificar o relevo, né? Então o homem ele tem a missão de preservar o nosso meio ambiente, de preservar aonde ele está inserido, mas na maioria das vezes ele acaba por destruir e aí esse relevo acaba sendo modificado. Ok, classe? Olha só que imagem bacana que a Tia Cici trouxe aqui para vocês. Olhando para essas imagens, né, o que ela nos remete? O que ela nos lembra? Ela nos lembra a cidade, a zona rural, a zona urbana? O que será? Esse lugar, ele está como, classe? Ele está bem conservado? Está bem... o ar é puro? O que vocês acham? Vamos pensar junto com a Tia Cici. Vejam aí comigo, analisem, né? Será que parece com a cidade onde você está, onde nós moramos, né? Se bem que nesse momento, diante do que nós estamos passando, ela está bem parecida assim, né, classe? Então, vamos lá. O relevo é definido como a forma de superfície terrestre e ela pode ser classificada de acordo com a variação do nível, né? E esse nível bem aqui, ó, quando ele fala de nível, essa parte aqui que nós estamos olhando, ó, que a Tia Cici está marcando para vocês. Entre os fatores responsáveis por dar forma, ou seja, modelar, ao relevo estão os vulcões, os terremotos, clima, chuva, geleira, ventos e ação do homem, como a Tia Cici falou ainda há pouco, quando ainda nós não tínhamos a imagem. Existe alguns tipos de relevo. Olha só, existe o planalto, ó. De acordo com o que a gente observa aqui, o planalto está na parte baixa ou ela está na parte alta? Muito bem, está na parte alta. E as serras, né? Olha aqui, o que tem entre um ladinho uma da outra, né? E temos aqui também o vale. Olha, aqui nós temos o rio correndo. Aqui nós temos a planície. A planície está na parte baixa ou na parte alta? Muito bem, classe, na parte alta. E a montanha, classe, ó. A montanha está bem aqui. Muito bem. E também nós temos a depressão. Muito bem. Então, classe, essa foi a nossa aula de hoje. E eu queria que vocês consultassem o livro de vocês nas páginas 216 a 220, porque lá nós vamos ter algumas atividades para você fazer. Então, bons estudos. Até mais, Tia Cici.